Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querida, eu queria fazer uma proposta. Estou pensando em ligar para a ministra Simone Tebet e pedir para ela fechar o IPEA e fechar o IBGE. Acaba. Não tem mais. Vamos fechar. Para que a gente mantém o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA? Para que a gente mantém o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE? Para que o Brasil se preocupa com dados e estatísticas? Para quê? Antes que alguém diga que eu tô maluco, e pode continuar a dizer, mesmo depois de eu explicar, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada é uma fundação extraordinária, assim como o IBGE. Fazem um trabalho extraordinário, porque dão ao Brasil insumos para lastrear as políticas públicas, insumos para a gente saber onde a gente está, insumos para a gente decidir para onde a gente vai, insumos para entender de onde a gente vem. O IBGE faz o censo, o IBGE faz uma série de pesquisas, assim como o IPEA, que são muito úteis para a gente entender o Brasil. Mas na medida em que a gente pega os dados, olha os dados que apontam para um país e a gente ignora os dados, para que gastar dinheiro mantendo um instituto como o IPEA ou como o IBGE? Isso vale para outras. Para que prestar atenção aos dados da criminalidade? Para que prestar atenção aos dados de educação? Se a gente não faz nada com isso, se as políticas públicas não são lastreadas com base ou nas conclusões tiradas pelos institutos. E a gente continua a manter a nossa visão distorcida, enviesada, ideológica, apaixonada, infantil, envelhecida, ultrapassada, preconceituosa, para explicar os fenômenos que os dados do IPEA, do IBGE e de outros institutos, eu me refiro a esses dois só como um símbolo, para que dados no país? Um mundo que está discutindo inteligência artificial, um mundo que fala de Big Data, e nós continuamos tirando as conclusões de sempre. Por exemplo, como é que pode a Bahia estar com 47 homicídios por 100 mil habitantes, matando o dobro, mais que o dobro, todos os anos, do que o estado de São Paulo, que tem uma população 3 vezes maior? Como é que pode? Esses dados são dados indiscutíveis. No caso não é do IPEA, no caso não é do IBGE, são dados de Secretaria de Segurança Pública, dados da Polícia Militar, dados da Polícia Civil, que são compilados todos os anos e que são compilados todos os meses, todas as semanas, diariamente. Como é que pode, dentro da Bahia, ter uma cidade chamada Jequié, ou Santo Antônio de Jesus, ou Simão Filho, ou Camaçari, todos com mais de 80, no caso de Jequié e Santo Antônio de Jesus, 88, 89 mortos por 100 mil. Guerra civil. Aí vem as explicações extraordinárias. Aí vem o desprezo pela ciência. Aí ninguém quer saber. Aí vamos para o fácil. E a gente ouve as bobagens retumbantes. Por exemplo, primeira bobagem retumbante, repetida o tempo inteiro. O que explica a criminalidade e o número de homicídios é o armamentismo desenfreado. Nós já falamos disso aqui. O armamentismo desenfreado. E você pega a Bahia, do final dos anos 90, quando não tinha armamentismo desenfreado, final dos anos 2000, quando não tinha armamentismo desenfreado, final dos anos 2010, quando não tinha armamentismo desenfreado, e ela está subindo a criminalidade. Sem armamentismo desenfreado. De repente, criou-se essa fantasia do armamentismo desenfreado. Para quê? Porque o governo federal quer bater no governo anterior. Mas, peraí, desde 2007, a Bahia é comandada pelo PT.
mas a culpa é do armamentismo do Bolsonaro. Ué, como assim? Por que o armamentismo do Bolsonaro fez subir a criminalidade na Bahia e fez cair a criminalidade em São Paulo? Porque o armamentismo desenfreado, quando você mistura Bolsonaro com o governo do PT da Bahia, produz um estrago diferente do que quando você junta o Bolsonaro com o governo tucano de São Paulo? É isso? Quer dizer que governo tucano mais Bolsonaro cai a criminalidade. Governo petista mais Bolsonaro sobe a criminalidade? O que mudou entre um e outro se os dois fatores Bolsonaro, se o fator Bolsonaro aparece nos dois? É tucano versus petista? Então o problema é o petista ou o problema é o Bolsonaro? Metade dos estados brasileiros, desde que houve a flexibilização das armas, de fato viram um aumento de criminalidade. E a outra metade viu cair. Me refiro ao número de homicídios. De 2019 para cá. Metade dos estados caiu, metade dos estados aumentou. O mesmo fenômeno não pode produzir dois resultados diferentes. Não pode, simplesmente não pode. Aí vem a segunda bobagem. Então, a primeira bobagem é o armamentismo. A segunda bobagem, e nós já falamos disso aqui, aliás, essa semana, as explicações são as explicações sociais fáceis de fazer, né? Fáceis. Então, por que aumentou? Por que está complicado? Bom, está complicado porque nós temos miséria, está complicado porque nós temos desigualdade social, está complicado porque a gente tem baixa escolaridade. Então, como é que pode o estado mais pobre do Brasil, que é o Maranhão, o estado mais desigual do Brasil, que é Roraima, e o estado de menor escolaridade, que é o Piauí, não figurarem na lista dos estados mais violentos, a ponto de o Maranhão estar em 15º e o Piauí em 19º? Não tem explicação. Aí depois vem, nesse festival de bobagens, de explicações, Jequié, que é a cidade mais violenta do Brasil, ela está assim porque os traficantes estão brigando. Certo? Então, temos que pacificar os traficantes, é isso? Nós temos que, em vez de contratar a polícia, nós temos que contratar mediadores de relacionamento. A gente chama os dois traficantes e fala, olha, vocês não podem brigar. E de onde se conclui que o problema do tráfico de drogas e o problema da criminalidade vem dos criminosos. Olha que coisa incrível, que conclusão espetacular que a gente chega quando a gente despreza a informação objetiva, quando a gente despreza a estatística. A gente começa a tirar conclusões bizarras. O problema do crime é o criminoso. Olha que coisa incrível. E de quem deveria ser o problema do crime? Da igreja? É do criminoso. Não. O problema é o seguinte. A gente tem tráfico de drogas muito forte porque tem um tráfico de armas muito forte. Bom, então quer dizer que se em vez de entrar armas no Brasil, tivesse entrado livro, os traficantes montariam livrarias. Não é que eles encomendaram as armas. O surgimento das armas, a entrada de armas no Brasil, fez com que alguém de espírito empreendedor dissesse, puxa vida, vou montar uma banca de tráfico de drogas, vou fazer tráfico de drogas, afinal eu tenho armas. Olha que bobagem. As armas, elas são uma ferramenta de trabalho, como a corrupção é uma ferramenta de trabalho. Tem corrupção de autoridade, tem arma, e o combate, portanto, tem que ser feito sufocando financeiramente o traficante. Então o problema não é a entrada da arma, que é um problema, mas também entra cigarro contrabandeado, entra bebida contrabandeada, entra uma série de coisas, bugiganga contrabandeada, tudo entra aqui. Nós temos uma fronteira seca que, em linha reta, dá mais ou menos a distância entre São Paulo e Tóquio. São Paulo e Tóquio. Sabe? Fronteira. De fronteira. O Brasil faz fronteira com 10 dos 12 países da América Latina, quase que São Paulo, Tóquio, de fronteira. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo, não é o armamento desenfreado, porque a criminalidade e o número de homicídios vem subindo há um tempão. Nos estados onde vem subindo,
E se ele vem caindo em outros lugares, é porque existe a possibilidade de derrubar a taxa. Também não é verdade, portanto, não é além disso, do que a gente tem a questão social. O que a gente tem, obviamente a gente tem uma questão social, mas o que o nosso desafio é, temos um problema de gestão, de polícia. Então não adianta o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, talvez futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, quem sabe, ficar apontando o dedo para o governo anterior, coisa que ele fez ontem. Ele apontou o dedo para o governo anterior, sem falar que vamos falar de governo anterior, falemos dos 16 anos de gestão petista na Bahia, né? Falemos desses 16 anos. Mas isso não foi falado, isso não interessa, isso não precisa. Vamos falar só das coisas que são convenientes, aí não vamos falar. O que está acontecendo na criminalidade no Brasil, e nós estamos falando sobre isso, primeiro pelos números assombrosos, pelos casos que se sucedem. Ontem 4 pessoas foram atacadas no Rio de Janeiro, 3 foram assassinadas, em Jequié foram assassinadas ontem também, o que é uma coisa assombrosa. Foram mortas 5, 6 pessoas. É um absurdo. Morreram 5, 6 pessoas. Me lembro agora, 5 ou 6 de uma mesma família. Aí tudo bem, aí a gente acha que está razoável. Não mereceu o mesmo destaque que mereceu o do Rio de Janeiro. Mas o fato foram 6, aliás, de uma família. Uma chacina. Na manhã de ontem, tinha 3 mulheres, uma delas estava grávida, tinha uma criança de 5 anos. A polícia militar atônita. E arma de fogo, mesma coisa. Então, é um negócio louco. A polícia vai investigar, a Polícia Federal não entrou no caso, naturalmente. O ministro da Justiça não falou desse crime. Temos um problema gravíssimo que está acontecendo no país. E quando eu falo provocando que a gente tem ou deveria eliminar, fechar, acabar com o IPEA, com o IBGE, como símbolo das fontes de informação fidedignas, confiáveis, digo isso porque tem tanta informação útil para a gente fazer uma política pública e ficam esses caras por ideologia, seja os da direita, porque também os da direita babões são inacreditáveis, né? O que falta é mais arma. Que bobagem. Que bobagem. Porque da mesma forma que o aumento de armas no Brasil de 2019 para cá, em alguns estados aumentou o número de mortes violentas, em outros caiu, se não vale para provar que a arma ajuda, aliás atrapalha, também não vale para provar que a arma ajuda. Simplesmente a arma não é uma questão. E é algo importante de ser dito, é algo importante de ser falado. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.